Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema ainda focado, ainda voltado naquele último post que eu fiz, que foi o primeiro oficialmente, mas ainda voltado neste tema. Eu queria dizer que eu recebi muita mensagem, mais até do que eu esperava, e me surpreendeu pelo fato de as pessoas se sentirem tocadas diante disso, as pessoas se sentirem ajudadas com as mensagens, e me ajudou bastante também a desenvolver esse conteúdo, porque a gente vai descobrindo e a gente vai aprendendo junto. A galera me mandou muito feedback e eu queria agradecer já logo aqui agora. Se você me mandou alguma ideia, se você me mandou algum feedback, mandou mensagem, enfim, já queria agradecer aqui. Eu queria dizer que esse tema de hoje é um pouco delicado numa questão, porque algumas pessoas podem discordar do meu ponto de vista e eu não me considero que eu possa ter razão plena sobre isso, mas é uma visão que eu tenho sobre o assunto. Eu queria falar, ainda no contexto da correria, mas eu queria falar sobre ansiedade. Eu queria falar de uma ansiedade que está dentro de nós. Eu sempre vou buscar, quando a gente fala desses problemas que acontecem mentalmente e dessas coisas que acontecem com as pessoas, eu sempre busco entender de uma forma interior, entender que isso acontece primeiro na mente da pessoa, porque primeiro, antes de tudo, vem o pensamento e logo depois nós tomamos atitudes, temos toda a sequência de ações provocadas a partir desse pensamento. Então, eu vou falar sobre isso, porque a correria diária e essa coisa que a gente estava falando de semana de prova, de metas e etc., tem gerado cada vez mais jovens, gerado cada vez mais pessoas ansiosas, pessoas que estão que iniciam a faculdade e logo depois elas são diagnosticadas com um transtorno de ansiedade, com algum tipo de problema relacionado à ansiedade. E outras pessoas que já tinham estão tendo reações diferentes, estão a doença e esse problema tem se agravado. E como eu falei no último episódio, as pessoas têm cada vez mais buscado soluções em remédios para isso. Então, mais uma vez eu queria dizer, se você toma remédio para ansiedade, alguma coisa assim, se você está ouvindo, esse post pode te ajudar, esse podcast pode te ajudar, o que a gente vai falar aqui pode te ajudar, mas eu não tenho a intenção de julgar você se você usa, e até se você usa indevidamente, se você se automedica com algumas coisas, eu não tenho essa intenção de te julgar. Se você pratica também outras coisas devido à sua ansiedade, eu não tenho essa intenção. Mas fica até o final e a gente vai desenvolver esse pensamento. Eu tenho certeza que pode te ajudar. Eu penso que o tempo é o nosso maior ativo. Da pessoa mais miserável à pessoa mais rica da face da Terra, todas elas têm em comum o tempo. Todas elas têm as mesmas 24 horas. E não são as posses dela que definem se ela é mais rica ou se ela é mais pobre, porque o tempo é muito mais valioso do que qualquer dinheiro no mundo, do que qualquer fortuna. Por quê? Se você entende, se você trabalha em empresa, se você é funcionário, você sabe do que eu estou falando. Você troca o seu tempo pelo seu salário. Você utiliza o seu tempo em colaboração àquela instituição e no final do mês eles depositam um valor. Se aquilo vale ou não o seu tempo são outras questões, mas você utiliza o seu tempo para trabalhar, para aquilo em troca de um pagamento, tá bom? E aí o que acontece com esse tempo? Devido a essa correria, a gente tem enxergado as pessoas muito mais ansiosas do que antigamente.
Então as pessoas tendem a querer prever as coisas antes delas acontecerem. Porque eu penso que essa correria está generalizada e essa falta de tempo muito mais porque as pessoas começaram a tratar as suas vidas como metas de trabalho. Então elas utilizam o mesmo método, a mesma correria, elas transferem para a sua vida pessoal, elas transferem para a sua própria vida e aquilo começa a virar uma bola de neve. E aí as pessoas passam a querer prever as coisas em vez de viver. Eu penso que também a gente tem, cada um de nós tem o seu próprio tempo. Cada um aqui, você que está me ouvindo, você, cada um tem o seu tempo para fazer cada coisa. Cada coisa acontece de acordo com o seu tempo e não de acordo com o mundo e essa correria que ditam as regras. Eles não ditam as regras. Isso não pode estar as regras. Como assim? Por exemplo, eu vejo muita gente que fica ansiosa, fica mal e fica muito mal mesmo por uma questão de semana de prova. A gente sabe que semana de prova na faculdade é uma coisa não tão simples, mas também não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Porém, quando já vai se aproximando, os ânimos já ficam mais aflorados, a galera já fica um pouco mais desesperada, os prazos cada vez mais apertados e as pessoas cada vez menos sabem o que fazer. Quer dizer, aquela correria, aquela meta, aquele dia, aquela semana começa a tomar conta dela, começa a tomar conta do interior dela e aí ela já não consegue dormir direito, ela já não consegue viver normalmente sem pensar naquilo por algumas semanas. É assim que acontece. E a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo individual para fazer as coisas. Individual. E eu vou falar mais sobre isso um pouco à frente. Nós sabemos que o tempo de cada um é diferente. O tempo meu e seu é totalmente diferente. Então, como vamos prever alguma coisa? Como nós podemos prever essas coisas que vão acontecer com a gente lá no futuro? Nós não sabemos o que o tempo pode nos trazer. Nós não sabemos. Isso também, de um certo modo, para uma pessoa insegura, para uma pessoa ansiosa, já traz uma certa perturbação. Com certeza traz uma certa perturbação. Mas a gente tem um pensamento diferente sobre isso. Como eu enxergo isso? As pessoas que sofrem de ansiedade, elas traduzem as coisas de um jeito diferente. Elas enxergam as coisas de um jeito diferente. Por exemplo, coisas aparentemente simples podem desesperá-las e não desesperam outras pessoas. Elas dão um significado muito maior, na sua visão, elas dão um significado muito maior e trazem aquela ansiedade para si. Aquela ansiedade começa a dominar o ser dela e ela começa a ficar ansiosa, ou seja, começa a gerar consequências, começa a dar os resultados, os efeitos, entre aspas, colaterais daquela ansiedade que se instala na mente. Nós temos cada vez mais, devido a essa correria diária, devido a essas coisas, nós temos cada vez mais pessoas inquietas, cada vez mais pessoas que criam expectativas em outras pessoas, que dependem de outras pessoas em todos os sentidos. E temos aquelas pessoas que se sentem atrasadas devido às coisas não acontecerem no tempo estabelecido, normal para vamos dizer assim, para cada um, num tempo generalizado. Então ela se sente atrasada, ela se sente menor, ela se sente menosprezada porque ela não foi bem na semana de prova, ou porque ela reprovou um período, ou porque
enfim, ela só está começando a faculdade agora, depois dos 30, e já existem outros amigos formados, ou porque ela ainda não casou, ou porque ela ainda não achou a sua profissão, ela não se encaixou, então ela começa a ficar desesperada. É um outro tipo de pessoa, é um outro tipo de pensamento que também domina e causa uma certa ansiedade, mas gera mais no sentido de uma decepção. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender todos esses pensamentos dentro de nós. Nós precisamos entender tudo isso e não deixar que aquilo venha dominar a nossa cabeça ao ponto de se enraizar e nos acostumarmos com isso. Nem eu, nem você. Porque o seu subconsciente aceita tudo. Tudo que você falar para sua mente, ela vai aceitar. Sendo verdade ou mentira, sendo bom ou ruim para ela, sendo prejudicial para você ou te trazendo um benefício, a sua mente vai acreditar. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Quando você acredita numa coisa e você determina que ela vai acontecer, ela acontece. Mas também quando você sempre fala assim, poxa, não vai dar, essa tal coisa não vai acontecer. Dentro de você coloca isso, você faz alguma coisa assim, meio desacreditado, aquela coisa de fato não acontece. Eu não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas basicamente é isso. A sua mente acredita naquilo que você traz para ela. Então, quando você fala que a coisa não vai, que alguma coisa não vai dar certo, ou que você vai se dar mal numa semana de prova, que aquilo que você não estudou o suficiente, embora você tenha estudado horas e horas, se você colocar na sua cabeça que você vai se dar mal, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. A sua mente vai aceitar aquilo e vai te trazer uma expectativa negativa. Porque o que acontece? Normalmente, você cria uma expectativa sobre alguma coisa, alguma data, algum acontecimento, alguma coisa te gera uma expectativa. Você fica ansioso, ansiosa. E aí você já tem uma insegurança dentro de si. Aquilo te dá um medo. Aquilo te dá um medo. Você fica com dúvida, a coisa não vai, porque você deixou aquela dúvida contaminar a sua cabeça e você sempre vai enxergar as coisas desse jeito. Sempre que você ficar ansioso, você vai deixar isso acontecer. A dúvida dominar o seu subconsciente, porque você já se acostumou assim. Então, para mim, é isso que acontece. Para mim, é isso que acontece. Analisando todos os processos, todas as pessoas que já chegaram até mim com esse problema. E às vezes o que acontece até com a gente, quando a gente fala que alguma coisa vai dar errado, quando a gente fala que alguma coisa vai dar certo, realmente acontece, porque a nossa mente acredita. E o tempo, que é individual, que é muito mais individual do que coletivo, o tempo, ele passa a girar em torno disso. O nosso tempo individual passa a girar em torno disso. Porque se você acredita que uma coisa vai acontecer em certo tempo para você, ainda que não esteja acontecendo para as outras pessoas, se você acredita naquilo, o seu próprio tempo começa a girar. É uma coisa imaterial, por isso que eu falei que é muito valioso. É uma coisa imaterial, você não pode tocar no tempo. Você não pode trocar o seu tempo por algo aparentemente de valor material. Então, o seu tempo ele vai começar a girar conforme essas atitudes negativas ou positivas, verdadeiras ou mentirosas, eles vão acontecer. Isso é uma lei da vida. Isso é uma coisa da vida. É uma coisa da vida independente daquilo que você acredita. Isso acontece. Isso acontece. E aí nós temos a ansiedade como doença. Eu entendo todos os diagnósticos, eu entendo que isso tem efeitos colaterais, isso tem efeitos físicos enormes. As pessoas que têm ansiedade, elas têm uma forte tendência a terem outras doenças no corpo, porque o cérebro dela envia comandos e aqueles comandos já são, eu acredito que são carregados de insegurança
e eles começam a contaminar os órgãos do corpo e aqueles problemas que às vezes você não tinha na família, ninguém com talvez um problema, enfim, no intestino, algumas coisas assim, que geram, né? Talvez você nem tinha esse tipo de problema e você começa a ter, se você é ansioso, sabe? Então, as preocupações se instalam na mente, a ansiedade se instala na mente ao ponto daquilo interferir diretamente no corpo. É tudo desse jeito. A sua mente responde, a minha mente responde ao momento que, aliás, o seu corpo, o meu corpo, respondem ao momento que a mente acredita, sendo verdade ou não. É uma lei natural. Acredite você ou não, é uma lei natural. E aí nós temos por solução, que eu enxergo uma solução não imediata, não algo, mas algo que você vai trazer para você vai colocar dentro de si, do mesmo modo em que as dúvidas, em que a ansiedade, em que a decepção passa direto, passa batido e já se instala na mente a partir de um acontecimento, você vai dar um novo significado para as coisas que te colocam ansiosa ou ansioso. Lembra que eu falei que você, em determinado momento, se você tem ansiedade, se você não tem mais, geralmente você tem pensamentos assim diante de uma dificuldade. Quando vem esse momento, você enxerga um monstro e aí aquilo dentro de você começa a se alimentar, porque é um pensamento que já está instalado na sua cabeça. É um pensamento que tem um significado muito grande. É uma situação que tem um significado que te deixa ansioso, ansiosa, ao ponto de, às vezes, nem precisar acontecer uma coisa muito grande. Você fica ansioso, ansiosa por vários motivos. Eu enxergo por solução dar um novo significado às coisas, a essas coisas. Porque você lembra quando eu falei que tem um significado e um significado muito maior do que deveria? Então, você ressignificar as coisas. Você dá um novo significado para uma semana de prova. Você dá um novo significado para os seus horários de estudo. Você dá um novo significado para a sua meta de trabalho. Você dá um novo significado para o seu cargo, para a função que você exerce no seu trabalho, para o seu propósito de vida, para as suas metas. Você não precisa ficar nervoso, porque se você se equilibrar, se você enxergar aquilo como menor que você, aquilo vai se tornar menor que você. Se você acreditar que aquilo é maior, que aquilo é impossível, que aquilo não vai acontecer, que aquilo vai virar um desespero, um inferno, aquilo vai virar um desespero, vai virar um inferno e aquilo vai se tornar um monstro para você e isso vai entrar na sua cabeça e a partir desse momento já era, você coloca tudo a perder. Tudo a perder, absolutamente tudo a perder, você coloca tudo a perder quando deixa esse pensamento entrar. Então, você pode ressignificar esse pensamento. Provavelmente você já teve uma má impressão sobre uma pessoa. Provavelmente alguém já te decepcionou e você ficou chateado. Ou você viu alguém fazendo alguma besteira, alguma coisa que te desagradou e você manchou a sua visão sobre essa pessoa. E mesmo ela sendo uma pessoa ruim, você chegou à conclusão tempos depois de que não vale a pena guardar aquele sentimento, não vale a pena guardar aquilo e você acabou perdoando. E a partir desse momento, a sua visão sobre aquela pessoa mudou. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas provavelmente já deve ter acontecido. A partir daquele momento, você tirou aquela visão de uma pessoa má. Você perdoou, ou você esqueceu, ou você deixou de se importar com aquela atitude. E quando você vê aquela pessoa, você não sente mais sensações negativas como você sentia quando você via ou ouvia a voz daquela pessoa. Tem algumas pessoas que sentem ódio, raiva de umas pessoas só de ouvir falar o nome. Então, você precisa dar um novo significado para uma situação. É como um perdão,
É como, enfim, é como uma situação que você ressignifica, você dá um novo sentido, você coloca essa situação, você coloca a semana de provas no lugar dela. Porque tem gente que estuda bem, manda bem, só que chega na hora, ela fica ansiosa, ela coloca na cabeça dela que vai dar tudo errado, e dá tudo errado. E ela estudou, perdeu horas, perdeu noite de sono, chega na hora, ela não consegue fazer. Porque ela deixou um pensamento, uma dúvida entrar e desesperou. E pôs tudo a perder, colocou tudo a perder. Então, eu te desafio, eu te encorajo hoje, agora, nesse momento, a ressignificar pelo menos uma coisa na sua vida. Pelo menos uma coisa. Vamos começar por uma coisa. Você vai dar um novo sentido, você vai dar um novo significado para algum desafio que você está enfrentando, para alguma situação ruim que você está enfrentando e que talvez nem seja melhor você brigar por isso, porque não vale a pena. Você vai tomar uma atitude diante disso, mas uma atitude antes na cabeça. Na cabeça. Aquilo vai deixar de ser um monstro para ser uma coisinha pequenininha e você vai começar a tocar a sua vida normalmente. Tocar a sua vida normalmente. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça isso. Se você quiser, lista, coloca no espelho um papelzinho colado, faz alguma coisa que te lembre todos os dias desse novo significado. Você vai repetir para sua mente acostumar, para você se acostumar que aquilo não tem mais um significado ruim. E você vai começar a repetir palavras que coloquem essa situação numa outra posição. Você está conseguindo entender? Então, você vai fazer isso. E ao longo dos dias, ao longo do tempo, você vai perceber que aquilo já não tem mais o mesmo sentido para você e se tornou menor. E você vai começar a ter melhores reações diante disso. Conseguiu pegar? Então, você pode falar assim, mas não é fácil assim como você está falando. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível. Principalmente se você tem ódio de alguém, se você tem mágoa de alguém. Começa a ressignificar essa pessoa na sua vida. Lógico, não estou dizendo que você tem que colocar essa pessoa num pedestal. Mas que aquilo não te gere ódio, rancor, mágoa, que aquilo não te gere sentimentos ruins, porque com certeza você vai ter uma consequência ruim, tanto física quanto espiritualmente, e até as pessoas no seu redor vão começar a perceber essas reações, vão começar a receber isso de você. Tá bom? Então, você vai fazer isso. Eu te encorajo a fazer isso. Eu queria te pedir que você está ouvindo agora, e aí eu queria te pedir, se você pudesse printar essa tela que você está ouvindo agora aí, e eu queria que, se você pudesse também, né, queria que você colocasse lá no teu Instagram, no teu Stories lá, e me marcasse, e aí meu Instagram está na descrição, e aí eu vou dar uma olhada lá, eu vou printar e vou colocar lá no meu, e a gente vai alcançar mais pessoas que precisam de ajuda, porque provavelmente você tem um amigo, você conhece alguém que está um pouco difícil de chegar, você sabe que essa pessoa está precisando de ajuda, ou você nem imagina que existam pessoas nas suas redes sociais que precisam de ajuda. Então, eu queria que você fizesse isso, eu queria de verdade que você compartilhasse e me marcasse lá. Eu vou marcar outras pessoas também, eu vou colocar lá. E aí, conforme a galera vai me mandando, pode me marcar lá, eu vou colocando lá nos meus stories e a gente vai alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu queria que você deixasse um comentário lá também, se te ajudou, se não te ajudou, se isso pode ajudar alguém. Eu gostaria de verdade que você fizesse isso, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar cada vez mais pessoas. Eu estou tirando meus pensamentos da minha cabeça, deixando de guardá-los para poder ajudar cada vez mais pessoas. Então a gente vai alcançar muita gente, eu tenho certeza disso. E é isso aí, gente. Até o próximo.